Vamos aí, mais uma questão do Oriente Médio. 1, 2, 3 vídeos talvez, um pouco mais, um pouco menos. No nosso canal não há uma preocupação ser rápido demais. Tá aí para isso, para você pegar com tranquilidade, tá? Vamos falar agora de um país, creio que esteja aparecendo, né? Porque a gente faz o máximo possível, que é o Iraque. Então nós vamos começar com o primeiro vídeo, que é a introdução na questão iraquiana. Iraque. Este aqui é o Iraque. Esse aqui em preto que nós fizemos aqui, ó. Aqui as linhas retilíneas, no caso aqui seguindo meridianos e paralelos. Vocês sabem que esses tipos de linhas retilíneas muitas vezes foram feitas no processo de neocolonialismo, tanto na Ásia quanto na África. Temos um vídeo sobre a partilha africana, onde falamos sobre isso, essas fronteiras que seguem paralelos e meridianos. O Iraque, que é esse país, mas que já foi sede de grandes impérios outrora, quando seu professor de história falar, o Império Acádio, o Império Assírio, o Império Babilônico, não é? O Império Sumério, Acádio, Sumério, Assírio, Babilônio. O Iraque, que então teve foi um país, um local portentoso, e é provavelmente no Iraque, nessa região que nós chamamos de Mesopotâmia, região entre os rios, mesos entre potamos, não é? Vem de rios, por isso que é água potável. Tenham surgido as primeiras civilizações, provavelmente aí isso há uns 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. Então o professor de história de cada um dos senhores deverá adentrar nesses assuntos com maior minuciosidade. Além do mais, o Iraque, ele é cercado praticamente, você vai reparar que o Iraque praticamente não tem litoral. E é isso que vai ser o motivo oficial da guerra entre Iraque e Irã, não é? As duas potências ali do Oriente Médio, a disputa por algo chamado Shah el-Arab. Mas antes de falarmos do Iraque, foi bom até lembrar, nós temos dois grandes rios aqui, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, entre o Tigre e o Eufrates, nós temos a região da Mesopotâmia. Parece que foi na década de 1990, havia algumas áreas pantanosas que eram usadas ali, tinha um superávit hídrico, e Saddam Hussein mandou drená-las, causando grandes problemas naquela região, inclusive deslocamentos para algumas cidades, e aumentando as situações de pobreza, de falta de atividades econômicas naquele local. Isso aqui é fundamental dentro do Oriente Médio. São duas artérias fluviais principais, Eufrates e Tigre, ambos aqui nascentes na Turquia. Por isso que a Turquia é chamada da caixa d'água, uma das caixas d'água do Oriente Médio. E você sabe que, sendo caixa d'água nessa situação que nós temos atualmente, nós temos algo chamado hidrogeopolítica, que é a geopolítica das águas. Você sabe, já devem ter ouvido que as guerras do século 21 e 22 principalmente, serão pela posse do precioso líquido. E o Oriente Médio, como um todo, tem um estresse hídrico muito grande, ou seja, a água que se encontra no Oriente Médio não consegue abastecer a população ali, a pressão demográfica é muito forte. E o processo de recarga, vocês sabem que é através do ciclo das águas, muitas vezes não é feito, é uma área desértica,
então não acompanha o crescimento populacional, gerando a pressão demográfica e o estresse hídrico. Melhor, gerando estresse hídrico, a pressão demográfica por número de pessoas. Mas vamos lá. O Iraque ele é cercado por alguns países. O Irã, que é uma teocracia xiita, a única teocracia xiita do mundo. Sempre lembrando a vocês, o Irã é uma teocracia xiita porque mostra a sua individualidade em relação ao mundo árabe. O Irã não é um país árabe, ele é persa, era ex-Pérsia. Cuidado com isso nas provas que os senhores fazem. Temos a Turquia, que muitas vezes faz um jogo duplo, aliado da OTAN, vigia as saídas da Rússia para mares quentes através do Estreito de Bósforo, de Dardanelos e Bósforo, ali do Mar Negro e do Mar de Mármara. A Turquia, que não é aceita na União Europeia por ser muçulmana, ela vem fazendo o seu pedido de adesão desde a década de 60 e não é aceita. E ao mesmo tempo, aliada de certa forma do Iraque. Quando você pegar ali, por exemplo, algumas exportações de petróleo da década de 1990, você vai estranhar que a Turquia não é grande produtora de petróleo e exportou muito petróleo, que vinha do Iraque. Mas vamos falar isso nos próximos vídeos. Como a Turquia era aliada dos Estados Unidos, subentende-se que os americanos não atacariam, por exemplo, o transporte de petróleo do Iraque para a Turquia, e a Turquia levou uma grande vantagem em cima disso. Nós temos a Síria. Professor, isso me lembra uma coisa chamada ISIS. Não é a deusa egípcia, é o famoso exército islâmico, grupo sunita, que atacou quem? Atacou a Síria, não é? Ele adentrou na Síria, veremos isso quando entrarmos na questão da Síria. Então nós temos aqui a Síria, a Jordânia, a Arábia Saudita, o país aqui grande aliado dos Estados Unidos, e aqui este pequeno país. Eu vou até abaixar um pouco a câmera para vocês verem, para não ficar fora do padrão de visão dos senhores e senhoritas. Espero que não arrebente. Isso. Esse país aqui com K, que é o Kuwait. Kuwait, que dentro do processo depois de ocupação britânica do local, onde foram criados os países, esta região que parece que historicamente pertenceu a toda essa região aqui do Iraque, é um país tampão. E a pergunta que você faz é: esse país tampão é o que, professor? É um país tampão que foi criado com o objetivo de contrabalançar, porque o Irã também vem até aqui, é uma grande fronteira com o Iraque, contrabalançar o Iraque e o Irã. Por quê? Porque o Reino Unido tinha interesses nessa área. Você tem que entender que já havia uma empresa chamada Anglo-Pérsia, que depois deu origem à British Petroleum, a BP, que você vê na Fórmula 1. Então, imagine que esses dois países, Iraque e Irã, de repente fechassem o Chat El Arabi e as situações do Reino Unido ficassem dificultosas. Então criamos um país tampão, que é a terceira força. Mas eu me lembro disso, professor. Parece que tem um país tampão aqui também na América do Sul, não tem? Tem, Uruguai, que foi criado, você sabe que o Uruguai, em 1828, ele tornou-se independente do Brasil, posso estar enganado aqui agora, a cabeça, né? E ele era a província da Cisplatina e virou a República Oriental do Uruguai, por interesses o quê? Ingleses. Não, professor, mas eu li um livro de fulano cicrano dizendo que isso é besteira, que a Inglaterra não era tudo isso não. Realmente todos os historiadores que você conhece estão errados. Aí você vai para as teorias conspiratórias. Faz muito bem. Vai no vestibular assim que você vai bem. Bom, filhão, e esta região aqui, esta área azul aqui, que você está vendo aqui, é o famoso Chat El Arabi, é a foz do rio Tigre e Eufrates. Chat El Arabi. Foi essa região que foi a região que causou o conflito entre Irã e Iraque em 1980 e 88, mas isso ficará para os próximos vídeos. Nós temos aqui
para quem não sabe, nesta região aqui, nesta área aqui, mais ou menos aqui, nós temos os xiitas. Ah, eu me lembro. Começo do ano tinha um general iraniano que estava no sul do Iraque, o Suleiman, se não me engano, Soleimani. E aí os americanos enfiaram bomba nele lá, mandaram a nhapa no indivíduo. Isso, o Irã sempre teve interesses nessa área aqui de xiitas. Os xiitas que no governo de Saddam Hussein, no governo do Partido Socialista Baath, para quem não sabe, o Saddam Hussein, o Partido Socialista chamava-se Baath, que governou do Iraque de 68 a 2003. Hussein entrou no finalzinho da década de 70 para 80, mais ou menos. Mas eles sempre sofreram repressões ali, os xiitas. Aqui você tem geralmente os sunitas. Lembrando aqui, para quem não sabe, aqui é a cidade de Basra, com mais ou menos 2,5 milhões de habitantes do Iraque. Aqui a capital, Bagdá, que foi fundada no século 8 depois de Cristo, foi isso? Acho que foi. Então Bagdá já foi centro, né, muçulmano inclusive. Você tem aqui nesta região os sunitas. Bagdá, que tem uma população de 9,5 milhões. Aqui você tem cidades importantes como Mossul, que tem uns 2 milhões de habitantes, e Kirkuk, que muitas vezes o pessoal fala nas redes de televisão. E aí, filho, além de ter xiita aqui ao sul, sunitas mais ao centro, você tem a minoria que é perseguida e que tem vários países do Oriente Médio, os curdos, não é? Por isso que aqui muita gente chama de Kurdistão, que abrange aqui o Iraque, que abrange a Síria, e abrange Turquia, a Turquia inclusive, né, sempre batendo pesado contra os curdos. Então, filhão, demos uma introdução do Iraque. O Iraque, que tem na maior parte do seu território um clima desértico, tá? O Iraque, então, nós veremos nos próximos vídeos a questão do Iraque, a primeira guerra, a guerra Irã-Iraque, que muitos falam primeira guerra do Golfo, outros dizem que não, mas não vai me interessar. Depois a invasão ao Kuwait e as suas ramificações, até chegarmos à deposição de Saddam Hussein e mostrarmos mais ou menos como é que está o Iraque na atualidade e vem sendo dividido. 13 minutos e pouco de vídeo, filhão. Nós não temos pressa, o vídeo ficará aqui ad perpetuum até que se permita. A nossa preocupação é que você tenha pelo menos um conteúdo de qualidade, mesmo muitas pessoas não vindo ao nosso canal, mas um dia virão, mesmo que seja em memória desse que aqui vos falo. Tamo junto, fião. Já Elvis, paradinha, louco, abriu para marcar o gol.